Helena tinha 32 anos quando sua vida desmoronou pela segunda vez. Advogada especializada em contratos empresariais, ela havia construído uma carreira sólida em um dos maiores escritórios de advocacia do país. Mas o sucesso profissional não conseguia preencher o vazio que crescia em seu peito a cada dia que passava. 2 anos antes, ela havia descoberto que seu marido de 7 anos, Marcos, a traía com sua melhor amiga. A dor da traição foi devastadora. Mas o que mais a machucou foi perceber que aquele amor que ela julgava verdadeiro havia sido uma ilusão cuidadosamente construída. Marcos não a amava há anos. Apenas mantinha as aparências por conveniência financeira e social. O divórcio foi amargo e público. Marcos tentou ficar com metade de tudo que ela havia conquistado com tanto esforço, incluindo o apartamento que ela havia comprado com suas próprias economias antes mesmo de se casarem. Foi uma batalha judicial que durou meses e deixou cicatrizes profundas em sua alma. Agora, Helena vivia sozinha em seu apartamento elegante, cercada de livros de direito e processos intermináveis. Suas noites eram preenchidas com trabalho até altas horas, numa tentativa desesperada de não pensar na solidão que a consumia. Ela havia construído muros ao redor do coração, prometendo a si mesma que nunca mais se permitiria ser vulnerável ao amor. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro, quando Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz masculina grave e cansada se apresentou como Eduardo Mendonça, um empresário do ramo imobiliário que precisava urgentemente de seus serviços. Ele havia ouvido falar de sua reputação impecável e queria contratá-la para revisar um contrato extremamente importante. Helena aceitou o caso sem hesitar. Trabalho era exatamente o que ela precisava para manter a mente ocupada. Eduardo marcou um encontro para o dia seguinte em seu escritório, localizado em um dos bairros mais nobres da cidade. Quando Helena chegou ao endereço indicado, ficou impressionada com a imponência do edifício. Era uma construção moderna, toda de vidro, espelhado que refletia as nuvens cinzentas do céu. Ao entrar no elevador que a levaria ao 40º andar, ela sentiu uma estranha ansiedade, como se pressentisse que aquele encontro seria diferente de todos os outros. Eduardo Mendonça a recebeu em uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Ele era um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azul acinzentados que carregavam uma tristeza profunda. Apesar da postura elegante e do terno impecável, Helena percebeu algo quebrado. Naquele homem, uma fragilidade que ele tentava disfarçar por trás da máscara do empresário bem-sucedido. Doutora Helena, obrigado por aceitar meu caso em tão pouco tempo, disse ele estendendo a mão para cumprimentá-la. Seu aperto foi firme, mas suas mãos tremiam levemente. Enquanto Eduardo explicava os detalhes do contrato, Helena não conseguia deixar de observar uma fotografia emoldurada em sua mesa. Era a imagem de um menino pequeno, de cabelos escuros e sorriso travesso, que não podia ter mais de 7 ou 8 anos. A criança segurava um cachorro Golden Retriever e sorria com aquela pureza que só as crianças possuem. É meu filho, Gabriel, disse Eduardo, notando o olhar de Helena. Ele faleceu há 6 meses. Leucemia. Sua voz falhou no final da frase, e ele precisou engolir em seco para continuar. Helena sentiu o coração apertar. Ela havia passado por muitas dores em sua vida, mas não conseguia nem imaginar como seria perder um filho. Sinto muito, murmurou, e suas palavras carregavam uma sinceridade genuína que surpreendeu até ela mesma. Eduardo continuou explicando que o contrato que precisava de revisão era parte de um acordo de fusão entre sua empresa e uma multinacional europeia. Era um negócio de 500 milhões de reais, que garantiria o futuro financeiro de sua família pelos próximos 50 anos. No entanto, algo no documento o incomodava profundamente. Uma sensação de que havia armadilhas escondidas entre as cláusulas aparentemente inocentes. Minha esposa morreu no parto do Gabriel, continuou ele com a voz ainda mais baixa. Desde então ele era tudo que eu tinha. Trabalhei todos esses anos construindo este império pensando no futuro dele, no legado que deixaria. Agora, ele fez uma pausa longa, olhando pela janela.
Agora não sei mais para que serve tudo isso. Helena sentiu uma conexão imediata com aquela dor. Eram dois corações partidos, cada um à sua maneira, tentando encontrar um propósito para continuar vivendo. Ela pegou o contrato das mãos de Eduardo e prometeu analisá-lo com toda a atenção que o caso merecia. Helena passou os 3 dias seguintes mergulhada no contrato de Eduardo. Eram mais de 200 páginas de termos jurídicos complexos, cláusulas entrelaçadas e subcláusulas que pareciam criar um labirinto legal quase impossível de decifrar. Quanto mais ela lia, mais sua inquietação crescia. Na madrugada de domingo, Helena finalmente encontrou o que procurava. Escondida no meio de uma cláusula aparentemente técnica sobre transferência de ativos, havia uma armadilha devastadora. Se Eduardo assinasse aquele contrato, ele não apenas perderia o controle de sua empresa, mas também ficaria pessoalmente responsável por todas as dívidas futuras da multinacional, incluindo passivos ambientais e trabalhistas que poderiam chegar a bilhões de reais. Era uma cláusula formulada de maneira tão sutil que poucos advogados conseguiriam identificá-la. Quem havia redigido aquele documento era extremamente habilidoso e claramente mal intencionado. Eduardo estava sendo deliberadamente enganado, e se assinasse, perderia tudo. Não apenas sua empresa, mas provavelmente seria forçado à falência pessoal. Helena sentiu uma mistura de indignação e urgência. Precisava falar com Eduardo imediatamente, mas já passava das 2 da madrugada. Decidiu esperar o dia amanhecer para ligar, mas o sono não vinha. Ela ficou na varanda de seu apartamento, observando a cidade adormecida e pensando em como algumas pessoas podiam ser cruéis a ponto de se aproveitarem da vulnerabilidade alheia. Às 7 da manhã, ela ligou para Eduardo. A voz dele soou exausta, como se ele também não tivesse dormido a noite toda. Eduardo, preciso te ver urgentemente. Encontrei algo no contrato que muda tudo, disse Helena, tentando controlar a ansiedade em sua voz. Eles se encontraram 1 hora depois no escritório de Eduardo. Helena explicou detalhadamente sua descoberta, mostrando exatamente onde estava a armadilha e quais seriam as consequências devastadoras se ele assinasse. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo a informação. Então eles sabiam, murmurou finalmente. Sabiam que eu estava vulnerável, que não estava pensando com clareza depois da morte do Gabriel. Contavam com isso. Helena viu a dor e a raiva se misturarem no rosto dele. Não apenas sabiam, como construíram todo o contrato baseado nisso. Eles pesquisaram sua situação pessoal e usaram sua fragilidade contra você. Eduardo se levantou e foi até a janela, ficando de costas para Helena. Seus ombros tremiam ligeiramente. Sabe o que é mais doloroso nisso tudo? Eu queria tanto terminar logo com essa fusão porque achei que assim poderia me aposentar e ficar só chorando a perda do meu filho. Pensei que se tivesse dinheiro suficiente para o resto da vida, poderia simplesmente desistir de tudo. E você ainda pode, disse Helena suavemente. Só que agora com a informação correta. Eduardo se virou para ela, e Helena viu lágrimas em seus olhos. Você não entende. Não é só sobre o dinheiro. É sobre o fato de que eu estava pronto para desistir. Estava pronto para deixar que me enganassem porque, no fundo, achava que merecia ser punido. Punido por quê? Por não ter conseguido salvar meu filho. Por ter falhado como pai. Por ter passado tantos anos trabalhando que perdi momentos preciosos com ele. A voz de Eduardo se quebrou completamente. Helena sentiu seu próprio coração se partir. Ali estava um homem destruído pela culpa, pela dor da perda, e que havia chegado a um ponto onde não se importava mais com o próprio bem-estar. Era uma dor diferente da sua, mas igualmente devastadora. Eduardo, você não falhou como pai. A leucemia não é algo que se pode prevenir ou curar com amor. Você fez o que pôde com as circunstâncias que teve. Será que fiz? Eduardo se sentou pesadamente em sua cadeira. Nos últimos meses de vida dele, Gabriel ficava me perguntando quando eu ia parar de trabalhar tanto para brincar com ele. Eu dizia, depois que papai terminar este projeto, depois que papai fechar este negócio, sempre depois. E o depois nunca chegou. Helena sentiu uma dor profunda no peito. Aquela culpa, aquele arrependimento, eram sentimentos que ela conhecia, bem, mesmo que por motivos diferentes.
Depois do divórcio, ela também se perguntava constantemente sobre as escolhas que havia feito, sobre os sinais que havia ignorado. Posso te contar algo? Perguntou Helena, sua voz mais baixa e vulnerável do que pretendia. Quando descobri que meu ex-marido me traía, minha primeira reação não foi raiva, foi alívio. Eduardo a olhou com surpresa. Alívio porque finalmente eu tinha uma explicação para aquela sensação de vazio que sentia há anos. Eu sabia que algo estava errado, mas me convenci de que era paranoia minha. Ignorei minha própria intuição, porque era mais fácil fingir que estava tudo bem do que enfrentar a verdade. Helena fez uma pausa, surpresa com sua própria vulnerabilidade. Durante o divórcio, eu me culpei por ter sido ingênua, por ter confiado cegamente, por não ter lutado mais pelo relacionamento quando ainda havia tempo. Mas você sabe o que aprendi? Que às vezes a gente se culpa porque é mais fácil do que aceitar que algumas coisas simplesmente acontecem, independentemente do que fazemos ou deixamos de fazer. Eduardo a observou em silêncio, e Helena percebeu que havia algo mudando na expressão dele. Gabriel era uma criança feliz? Perguntou ela gentilmente. Muito. Mesmo durante os tratamentos ele mantinha aquele sorriso. Brincava com os outros pacientes, fazia os enfermeiros rirem. Era como se ele irradiasse luz por onde passava. Então você não falhou como pai. Você criou uma criança capaz de encontrar alegria mesmo em meio ao sofrimento. Isso não acontece por acaso. Eduardo fechou os olhos, e uma lágrima solitária desceu por seu rosto. Obrigado, sussurrou. Fazia muito tempo que alguém não me ajudava a ver as coisas por outro ângulo. Helena sentiu algo se movendo em seu peito, uma sensação que ela havia esquecido completamente. Era como se uma pequena fissura tivesse se aberto no muro que ela havia construído ao redor do coração. Nas semanas que se seguiram, Helena e Eduardo trabalharam juntos para reescrever completamente o contrato de fusão. Era um trabalho minucioso, que exigia horas intermináveis de análise, negociação e revisão. Durante esse período, eles passaram a se conhecer além dos aspectos profissionais. Eduardo contou sobre sua infância humilde no interior, como havia construído seu império imobiliário do zero, trabalhando 16 horas por dia durante anos. Falou sobre sua esposa, Carmen, que havia morrido devido a complicações no parto de Gabriel, e como essa perda havia mudado completamente sua perspectiva sobre a vida. Carmen sempre dizia que eu trabalhava demais, contou Eduardo numa tarde chuvosa enquanto revisavam uma cláusula particularmente complexa. Ela sonhava em ter uma casa na praia, onde poderíamos criar Gabriel longe da correria da cidade. Eu sempre respondia que precisava trabalhar mais um pouco, garantir mais segurança financeira. Mais um pouco se transformou em 7 anos. Helena, por sua vez, se viu compartilhando memórias que havia enterrado profundamente. Falou sobre sua juventude, quando sonhava em ser escritora, mas escolheu o direito por pressão familiar e estabilidade financeira. Contou sobre como havia conhecido Marcos na faculdade, quando ambos eram jovens e cheios de sonhos, e como o relacionamento foi se deteriorando gradualmente, transformando-se numa parceria conveniente ao invés de um amor verdadeiro. O pior não foi descobrir a traição, confidenciou Helena numa noite em que trabalharam até tarde. O pior foi perceber que há anos nós dois estávamos apenas representando papéis. Eu era a esposa bem-sucedida, ele era o marido charmoso. Mas por baixo das máscaras, éramos duas pessoas completamente desconhecidas uma da outra. Durante essas conversas, algo sutil, mas profundo estava acontecendo entre eles. Era como se, ao compartilharem suas dores mais íntimas, estivessem criando um espaço sagrado, onde a vulnerabilidade era não apenas aceita, mas necessária. Eduardo começou a falar sobre Gabriel com mais frequência e menos dor. Contava histórias, engraçadas, momentos especiais que haviam compartilhado, e Helena percebia como seus olhos se iluminavam ao falar do filho. Ela, por sua vez, redescobria partes de si mesma que havia esquecido. Sua compaixão natural, sua capacidade de ouvir profundamente, seu instinto protetor. Foi durante uma dessas tardes que Eduardo mencionou casualmente algo que mudaria tudo. Gabriel tinha uma capacidade incrível de ler as pessoas, disse ele, folheando alguns documentos. Mesmo tão pequeno,
Ele conseguia perceber quando alguém estava mentindo ou tinha más intenções. Uma vez, quando ele tinha apenas 7 anos, salvou uma situação que poderia ter me custado milhões. Helena levantou os olhos dos papéis. Como assim? Eduardo sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Foi numa reunião com investidores japoneses. Eu estava prestes a assinar um acordo de construção de um shopping center. O negócio parecia perfeito demais para ser verdade, mas eu estava cego pela oportunidade. Gabriel estava brincando no canto da sala durante a reunião. Eu não deveria ter levado ele, mas Carmen estava no hospital fazendo exames e não tinha onde deixá-lo. Eduardo fez uma pausa e Helena percebeu que ele estava revivendo a memória com clareza. No momento em que eu estava pegando a caneta para assinar, Gabriel se aproximou e puxou minha manga. Ele sussurrou no meu ouvido: "Papai, o homem de óculos está mentindo. Ele tem o mesmo olhar do Lucas quando ele pegou meu brinquedo escondido." Lucas era o coleguinha dele da escola. Helena sorriu, tocada pela inocência da observação. Inicialmente eu fiquei constrangido e tentei dispensar o comentário dele, mas algo na certeza absoluta do Gabriel me fez parar. Pedi para adiar a assinatura por alguns dias para revisar alguns detalhes técnicos. Quando investiguei mais profundamente, descobri que os japoneses eram golpistas. Eles haviam criado uma empresa fantasma e queriam que eu investisse todo o meu capital num terreno que nem existia. Helena sentiu um arrepio. Gabriel salvou você de uma ruína financeira. Mais que isso, se eu tivesse caído naquele golpe, teria perdido tudo e ainda ficado endividado por décadas. Gabriel, com sua intuição pura de criança, viu o que meus anos de experiência não conseguiram perceber. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a profundidade daquela história. Helena sentia que havia algo quase mágico na capacidade que Gabriel tinha de proteger seu pai, mesmo sendo tão pequeno. "Você sabe o que me assombra?" continuou Eduardo. "É que agora, revisando esse contrato contigo, eu posso ouvir a voz do Gabriel na minha cabeça dizendo: 'Papai, não assine. Eles estão mentindo.' É como se ele ainda estivesse aqui, me protegendo." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Talvez ele esteja. Talvez o amor seja mais forte que a morte. E de alguma forma ele tenha te guiado até mim para que eu pudesse enxergar o que você não conseguia ver sozinho. Eduardo a olhou profundamente e Helena percebeu que havia algo mudando no ar entre eles. Não era apenas a química natural entre duas pessoas atraentes que haviam passado por dores similares. Era algo mais profundo, uma conexão de almas que haviam se reconhecido na escuridão e estavam tentando encontrar o caminho de volta à luz. "Helena", disse Eduardo suavemente, "eu não sei o que está acontecendo comigo, mas desde que te conheci, pela primeira vez em meses eu acordo de manhã sem aquela sensação de peso no peito. Pela primeira vez, eu consigo imaginar um futuro que não seja apenas sobreviver um dia após o outro." Helena sentiu seu coração acelerar. Aquelas palavras ecoavam exatamente o que ela mesma estava sentindo, mas que tinha medo de admitir. "Eduardo, eu..." Ela começou, mas foi interrompida por sua própria hesitação. Os muros que havia construído ao redor do coração ainda estavam lá, mesmo que com algumas rachaduras. "Eu sei que é complicado", continuou ele. "Nós dois estamos machucados, tentando nos curar de perdas profundas, mas há algo entre nós que eu não posso ignorar. É como se Gabriel e o universo tivessem conspirado para nos colocar no caminho um do outro exatamente quando mais precisávamos." Helena fechou os olhos, tentando processar o turbilhão de emoções que tomava conta dela. Por um lado, sentia uma atração genuína e profunda por Eduardo, não apenas física, mas emocional e espiritual. Por outro lado, o medo de se abrir novamente para o amor a paralisava. "Preciso de tempo", sussurrou ela. "Preciso entender o que estou sentindo." Eduardo assentiu com compreensão. "Eu sei. E eu vou esperar o tempo que for necessário. Só quero que você saiba que, pela primeira vez desde que Carmen morreu, e especialmente desde que perdi Gabriel, eu sinto que meu coração ainda é capaz de bater por algo além da dor." Naquela noite, Helena voltou para casa com a mente em turbulência. Ela sabia que estava se apaixonando por Eduardo, mas o medo de ser machucada novamente era quase paralisante. Ao mesmo tempo,
Havia algo na história do pequeno Gabriel que a tocava profundamente. Era como se aquela criança, mesmo já não estando mais no mundo físico, continuasse a espalhar amor e proteção ao redor de seu pai. 2 semanas depois, quando o novo contrato estava quase finalizado, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de Marcos, um investigador particular que ela havia contratado para verificar alguns aspectos da empresa multinacional que queria se fundir com Eduardo. Doutora Helena, descobri algo que a senhora precisa saber imediatamente, disse Marcos com urgência. A empresa europeia que quer se fundir com o senhor Eduardo não é o que parece. Ela é uma fachada para uma operação de lavagem de dinheiro, ligada a cartéis internacionais. Helena sentiu o sangue gelar. Tem certeza disso? Absoluta. Passei 2 semanas rastreando as origens do capital, as transações financeiras, os verdadeiros proprietários. A empresa existe há apenas 3 anos, mas movimenta bilhões através de paraísos fiscais. O objetivo deles não é fazer negócios legítimos, é usar a reputação e a estrutura da empresa do Sr. Eduardo para lavar dinheiro sujo. A mente de Helena disparou. Se Eduardo se associasse àquela empresa, mesmo com um contrato limpo, ele acabaria inevitavelmente envolvido em atividades criminosas. Sua reputação seria destruída e ele poderia até mesmo enfrentar acusações criminais. Marcos, preciso de todas as evidências que você conseguir reunir. Documentos, rastros financeiros, tudo. Já estou preparando um dossiê completo. A senhora recebe em 2 horas. Helena desligou o telefone com as mãos tremendo. Precisava contar para Eduardo imediatamente, mas algo a incomodava profundamente. Como aqueles criminosos haviam chegado até ele? Por que escolheram especificamente sua empresa? E mais importante, por que ela tinha a sensação de que essa não era uma coincidência? Ela ligou para Eduardo e marcou um encontro urgente. Quando chegou ao escritório dele, encontrou-o visivelmente abalado. Helena, que bom que você chegou. Recebi uma ligação estranha há 1 hora. Alguém me ofereceu o dobro do valor da fusão para assinar o contrato original, aquele com as armadilhas que você descobriu. Helena sentiu um calafrio. Eduardo, preciso te contar o que descobri. Sente-se. Ela explicou tudo sobre a investigação, sobre a verdadeira natureza da empresa europeia, sobre o esquema de lavagem de dinheiro. Eduardo ficou pálido enquanto absorvia as informações. Então eles não queriam apenas me roubar, murmurou ele. Queriam me usar como laranja para atividades criminosas. Pior que isso. Eles pesquisaram sua situação pessoal, sabiam sobre a morte de Gabriel, sobre sua fragilidade emocional. Apostaram que você assinaria qualquer coisa só para não ter que lidar com os detalhes. Eduardo se levantou bruscamente e começou a andar pela sala. Eles usaram a dor da perda do meu filho contra mim. Tentaram se aproveitar do meu luto para me transformar numa ferramenta criminosa. Helena viu a raiva e a indignação tomarem conta dele e percebeu que essa revelação estava causando uma transformação profunda. O Eduardo passivo e deprimido que ela havia conhecido estava dando lugar a um homem determinado e furioso. Helena, eu quero que eles paguem por isso. Quero que sejam expostos, processados, destruídos. Eles não podem sair impunes depois de tentar se aproveitar de pessoas vulneráveis. Eduardo, isso é perigoso. Estamos falando de criminosos internacionais. Eles podem retaliar. Ele parou na frente dela e segurou suas mãos. Então eles escolheram o homem errado para tentar enganar. Gabriel me ensinou que às vezes precisamos lutar pelo que é certo, mesmo quando é difícil. Ele fez isso quando era apenas uma criança de 7 anos, salvando-me daqueles golpistas japoneses. Agora é a minha vez de honrar a memória dele. Helena viu algo que não esperava ver nos olhos de Eduardo. Determinação pura e renovada vontade de viver. Era como se a descoberta da tentativa de manipulação tivesse acendido uma chama que estava quase extinta. Você tem razão, disse ela, sentindo sua própria coragem crescer. Vamos expor esses criminosos, mas vamos fazer isso da maneira correta, com todo o respaldo legal necessário. Eduardo sorriu, e Helena percebeu que era o primeiro sorriso, genuíno e pleno que via dele. Obrigado por estar ao meu lado nisso. Não sei o que teria acontecido comigo se você não tivesse entrado na minha vida.
Naquele momento, Helena sentiu os últimos pedaços do muro ao redor de seu coração desmoronarem completamente. Ela percebeu que o amor verdadeiro não era sobre estar com alguém perfeito ou em circunstâncias perfeitas. Era sobre encontrar alguém disposto a lutar ao seu lado, alguém que via força onde você via fraqueza, alguém que te inspirava a ser a melhor versão de si mesmo. Eduardo, disse ela, sua voz trêmula de emoção. Eu te amo. Ele a olhou com surpresa e então a puxou para um abraço apertado. Eu também te amo, Helena. Eu te amo desde o momento em que você me mostrou que eu ainda tinha motivos para lutar. Eles se beijaram pela primeira vez, um beijo cheio de paixão, mas também de promessa. Era o beijo de duas pessoas que haviam encontrado uma na outra não apenas amor, mas propósito renovado. Quando se separaram, Eduardo olhou profundamente nos olhos dela. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? Tenho certeza de que Gabriel sabia. Desde o primeiro dia, quando puxou minha manga e me alertou sobre aqueles golpistas, ele estava me preparando para este momento. Ele sabia que um dia eu precisaria da coragem que ele me ensinou para proteger não apenas a mim mesmo, mas também a pessoa que eu amo. Helena sorriu através das lágrimas. Então vamos honrar a memória dele. Vamos lutar juntos e mostrar para esses criminosos que eles escolheram as pessoas erradas para tentar enganar. Eles passaram o resto da tarde planejando como expor o esquema criminoso, como proteger outros empresários que poderiam ser alvos similares e como transformar aquela experiência traumática numa força para o bem. Era como se, ao encontrarem um no outro, tivessem também encontrado um propósito maior que transcendia suas dores individuais. Os 3 meses seguintes foram intensos e transformadores. Helena e Eduardo trabalharam junto com a Polícia Federal e autoridades internacionais para desmantelar a rede criminosa que tentara enganá-lo. A investigação revelou que dezenas de empresários ao redor do mundo haviam sido alvos do mesmo esquema, muitos deles também passando por momentos de vulnerabilidade pessoal. Eduardo se tornou uma peça-chave na operação, fornecendo evidências cruciais que ajudaram a identificar os verdadeiros líderes da organização criminosa. Sua coragem em enfrentar os criminosos, mesmo sabendo dos riscos, inspirou outros empresários a se manifestarem e compartilharem suas próprias experiências. Durante esse período, Helena e Eduardo se tornaram inseparáveis. Eles descobriram que o amor que nascera em meio à dor e à luta era mais forte e mais verdadeiro que qualquer coisa que haviam experimentado antes. Não era um amor baseado em ilusões ou conveniência, mas na aceitação mútua de suas feridas e na decisão consciente de curá-las juntos. Helena descobriu que estava grávida numa manhã de dezembro, 3 dias antes da operação policial que resultaria na prisão dos principais criminosos. Quando contou para Eduardo, ele chorou. Não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que transcendia qualquer dor que havia sentido antes. Gabriel vai ter um irmãozinho, ou irmãzinha, sussurrou ele, tocando gentilmente a barriga ainda imperceptível de Helena. Tenho certeza de que ele está comemorando onde quer que esteja. A operação policial foi um sucesso completo. A rede criminosa foi desmantelada, seus líderes presos, e milhões de reais em dinheiro sujo foram confiscados. Eduardo foi publicamente reconhecido por sua coragem e contribuição para a justiça. Mas para ele, a verdadeira vitória não estava no reconhecimento público. Estava no fato de que havia encontrado uma razão para viver novamente, uma família, para proteger e amar, um futuro para construir. No dia do julgamento dos criminosos, Helena e Eduardo estavam na primeira fila do tribunal. Quando o juiz leu a sentença, prisão perpétua para os líderes da organização, Eduardo sentiu uma paz profunda tomar conta de seu coração. Justiça havia sido feita, e Gabriel poderia descansar em paz, sabendo que seu pai havia honrado as lições de coragem que ele havia ensinado. Após o julgamento, Helena e Eduardo caminharam de mãos dadas pelas ruas do centro da cidade. O sol do final da tarde pintava tudo com tons dourados, e pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam uma leveza genuína no coração. Sabe o que me impressiona mais em toda essa história? Disse Helena, parando em frente a uma pequena praça onde algumas crianças brincavam. É como Gabriel continua nos protegendo, mesmo não estando mais aqui fisicamente.
Eduardo sorriu, observando uma criança de aproximadamente 7 anos, que corria atrás de um cachorro Golden Retriever. A cena era quase idêntica à fotografia que ele mantinha na mesa do escritório. Ontem à noite eu sonhei com ele, contou Eduardo. Ele estava sentado na nossa varanda futura, balançando as perninhas e sorrindo daquele jeito travesso. Me disse: papai, agora você pode parar de se culpar. Você fez tudo certo. E a Helena vai ser uma mamãe incrível para meu irmãozinho. Helena sentiu lágrimas de emoção nos olhos. Ele sabia que seria menino? No sonho, ele só sorriu e disse: Gabriel é um nome bonito para menino ou menina, não acha? E então acordei com essa certeza absoluta de que nosso bebê se chamará Gabriel, independente do sexo. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de junho, Helena deu à luz uma menina linda e saudável. Quando a enfermeira colocou a bebê nos braços de Eduardo, ele olhou para aqueles olhinhos azuis acinzentados, exatamente iguais aos dele, e sussurrou: Bem-vinda ao mundo, Gabriela. Seu irmão Gabriel está muito feliz em te conhecer. Helena, ainda exausta, mas radiante, observou Eduardo segurando a filha com uma ternura infinita. Você sente ele aqui, não é? Sinto. É como se ele estivesse sussurrando no meu ouvido. Agora você tem 2 razões para ser o melhor pai do mundo. 2 anos se passaram. Eduardo havia transformado parte de sua empresa numa fundação que ajudava famílias em situação de vulnerabilidade a se protegerem de golpes financeiros. Helena continuava advogando, mas agora também dava palestras sobre como identificar cláusulas abusivas em contratos. Numa tarde de setembro, exatamente 3 anos após seu primeiro encontro, eles estavam no jardim de sua nova casa, observando a pequena Gabriela brincar com seu cachorro Golden Retriever, Max. Papai, olha! Gritou Gabriela, apontando para o céu. Tem um menino no arco-íris. Eduardo e Helena olharam para cima e viram um arco-íris perfeito se formando após uma chuva rápida. Por um momento, Eduardo teve certeza de que viu a silhueta de uma criança acenando entre as cores do céu. É o Gabriel, disse Gabriela com a naturalidade que só as crianças possuem. Ele disse que está feliz porque agora somos uma família completa. Helena segurou a mão de Eduardo, e ambos entenderam que aquela era a confirmação de que precisavam. Gabriel havia cumprido sua missão: salvar a seu pai não apenas de golpistas e criminosos, mas também da escuridão da dor e da culpa. Ele havia guiado Eduardo até Helena, e juntos eles haviam construído uma nova família baseada no amor verdadeiro, na coragem e na esperança. Naquela noite, enquanto colocavam Gabriela para dormir, ela sussurrou: Mamãe, papai. O Gabriel disse que quando eu crescer, também vou ajudar papai a proteger outras pessoas. É verdade? Eduardo beijou a testa da filha. Se você quiser, meu amor, mas por enquanto, sua única responsabilidade é ser uma criança feliz e amada. Como o Gabriel era. Exatamente como o Gabriel era. Depois que Gabriela adormeceu, Helena e Eduardo ficaram na varanda, observando as estrelas. Você acha que a história acaba aqui? Perguntou Helena. Eduardo a puxou para mais perto. Não, meu amor. Acho que a história está apenas começando. Gabriel nos ensinou que o amor é mais forte que a morte, que a coragem pode nascer da dor, e que, às vezes, as mãos mais pequenas são capazes de escrever os milagres mais extraordinários. E que uma cláusula aparentemente simples pode mudar o destino de toda uma família. E que um menino de 7 anos pode continuar salvando vidas muito depois de partir. Eles se beijaram sob o céu estrelado, sabendo que, em algum lugar entre as estrelas, um menino de sorriso travesso observava sua família com orgulho e aprovação. Gabriel havia cumprido sua promessa silenciosa: garantir que seu pai encontrasse não apenas o amor, mas também a paz. Se você chegou até aqui e sentiu seu coração se emocionar com a história de Helena, Eduardo e do pequeno Gabriel, então, você entende o poder transformador que uma única decisão pode ter em nossas vidas. Você viu como um menino de apenas 7 anos conseguiu salvar não apenas a fortuna de seu pai, mas também guiá-lo para o amor verdadeiro, mesmo depois de partir. Esta história nos ensina que, às vezes, as proteções mais poderosas vêm dos lugares mais inesperados, que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos da dor e da perda, e que a coragem não tem idade.
Ela pode nascer no coração de uma criança ou no peito de um adulto que decide não desistir da vida. Se você acredita no poder das histórias que tocam a alma e transformam perspectivas, se inscreva agora no nosso canal. A cada novo vídeo, trago para você histórias reais e inspiradoras que mostram como o amor, a coragem e a esperança podem mudar destinos. Clique no botão de inscrever-se agora, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe nos comentários: qual foi o momento que mais te emocionou na história de hoje? Foi quando Gabriel salvou seu pai pela primeira vez? Quando Helena descobriu a armadilha no contrato? Ou quando eles finalmente se permitiram amar novamente? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar novamente no poder do amor verdadeiro. Às vezes, uma história como esta pode ser exatamente o que uma pessoa precisa ouvir para não desistir dos seus sonhos. Obrigado por estar aqui comigo nesta jornada de histórias que transformam vidas. Nos vemos no próximo vídeo.